Vegetação seca por todo lado, ingrediente ideal para as queimadas. Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste são várias as cidades nesta situação. Em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, o número de ocorrências aumentou em pelo menos 25% por causa do período maior de estiagem neste ano. Notamos que o período de estiagem ele se prolongou e isso causou um impacto no Corpo de Bombeiros muito importante, porque a demanda de ocorrência se manteve por um período maior e o número delas, consequentemente, cresceu cerca de 25%. As marcas dos incêndios estão em vários lugares. Pelo alto conseguimos ver a extensão e a gravidade dos danos. Olha só como ficou esta área 2 dias depois do fogo. E até flagramos as chamas em diferentes pontos do meio urbano e rural. Tenente dos bombeiros, a maioria dos casos ainda é intencional. O Corpo de Bombeiros orienta para que as pessoas não se utilizem da ferramenta fogo para limpar terrenos, pasto, mata, qualquer que seja o tipo de vegetação. E também tomar cuidado com aquelas condutas culposas, no sentido de não fazer rituais religiosos com fogo, bituca de cigarro, soltar balão, entre outras condutas que expõem o nosso meio ambiente aos incêndios, né? Não é só os bombeiros que estão trabalhando mais. A Polícia Ambiental tem feito diversas fiscalizações para identificar os causadores dos incêndios. O número de autuações aumentou. Esta ocorrência, por exemplo, foi registrada em 30 hectares da mata de Batatais, na região de Ribeirão Preto. Infelizmente, aí, por essa questão de uma estiagem maior, por esse período de seca na nossa região de Ribeirão Preto aqui, nós estamos também, infelizmente, constatando um número maior de focos, de queimadas e, consequentemente, nós temos aí aumentado o nosso número de fiscalizações para essa questão e aí, em ocasiões em que, a partir do momento que é colhidas as informações, nós também temos um pouco maior número de autuações na nossa área. O tenente explica que o fogo intencional nas fazendas só pode ocorrer com autorização dos órgãos competentes. Além disso, mesmo que o fogo seja acidental, o produtor rural deve tomar diversas medidas nas propriedades para evitar que o incêndio surja e se alastre. E mesmo assim, se for encontrado algum problema, podem ser aplicadas multas. Ele pode haver necessidade, né? Por exemplo, utilizando aí da questão de uma queima, necessidade fitossanitária, em citros, ele tem essa necessidade, só que ele não pede autorização, ele vai lá e queima sem autorização, ele vai ser autuado, ele vai ser responsabilizado. Ele precisa de autorização. Além do período maior de estiagem, outro fator que contribui para o aumento dos incêndios é a falta de manutenção nas margens das ferrovias e rodovias, onde o fogo começa e se espalha pela propriedade rural. No nosso voo, conseguimos observar nas margens da rodovia Mário Donegá o fogo se alastrando por uma área de cultivo de cana. E este não é o único caso. As marcas em diversas ocorrências surgem da mesma maneira. O produtor rural, Paulo Junqueira, perdeu mais de 200 hectares de cana por causa de fogo, que surgiu a partir da ferrovia que corta a fazenda dele. Nas imagens aéreas é possível ver até onde ocorreu o combate à queimada. A gente foi avisado aí pelo pessoal que fica de plantão, né, que estava se iniciando um grande foco de incêndio próximo à linha férrea. E como está muito seco, o vento está uma coisa absurda nesse mês de setembro, isso se alastrou de uma maneira muito rápida. A gente combateu esse foco de incêndio com 3 brigadas, né, com 3 bombeiros que a gente tem na propriedade, em parceria com uma unidade industrial. Mas infelizmente a gente conseguiu evitar que esse fogo fosse para as áreas de preservação permanente, para as áreas de os remanescentes florestais que a gente tem na propriedade, mas queimou algo em torno de 250 campos de futebol, né? O agricultor reclama sobre a falta de cuidado do poder público e da iniciativa privada. A gente se preocupa muito com isso e a nossa preocupação hoje, sem dúvida alguma, é em relação às rodovias estaduais, essas áreas marginais, né, que não são limpas, e também as áreas de ferrovia, né, que isso vem trazendo um prejuízo muito grande para o proprietário rural. Paulo acredita que o produtor rural não pode ser penalizado sempre pelas queimadas. Ele, que também é advogado, acha que é necessário rever as normas de infrações. A gente luta e vem tentando, né, fazer com que a legislação não nos favoreça, nem beneficie, mas que ela seja modificada no sentido de não penalizar e de não autuar e de não punir
aquele, sem dúvida alguma, na minha opinião, que é o principal aliado do meio ambiente, que é o produtor consciente e o proprietário rural consciente. Enquanto isso não acontece, a Polícia Ambiental alerta que o período de seca deve continuar até novembro. E ainda dá tempo das fazendas se adequarem às regras em vigor. Com aceiros limpos, aceiros dentro da medida, fornecer equipamentos e meios de combate ao incêndio efetivo para que o impacto ali do foco de queimada seja minimizado. Então o produtor rural, ele como responsável da sua área, ele sempre tem que estar tomando as medidas cautelares para que se evite um dano maior, tanto à sua própria propriedade quanto a de terceiros e no caso de matas e vegetações.